Os falsos profetas. Da onde eles vieram? Qual o seu intuito? Por quem são enviados? O que eles mais fazem para se infiltrar no meio da igreja do Deus vivo? É nesse vídeo que nós vamos aprender tudo isso à luz da palavra de Deus. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema polêmico a respeito dos falsos profetas e suas definições. Eu gostaria de convidar você que acompanhe com a sua Bíblia aberta esse vídeo, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Mas antes de darmos início a esse estudo, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Louvado seja Deus. Curta os nossos vídeos, deixe aí o seu joinha, o seu like. Louvado seja o nome do Senhor. E nos comentários, você quem aborda o tema, para que a gente possa estar gravando nos posteriores vídeos. Eu gostaria também de, antes de dar início, pedir aos amados aí, principalmente os que são os meus inscritos, que não se esqueça de sempre curtir os vídeos, que assim o YouTube vai entender, louvado seja Deus, que o nosso vídeo ele está chegando na meta e ele vai estar sempre ajudando a divulgar o nosso trabalho. E com isso, a palavra de Deus ela vai estar aí invadindo as terras aonde nós não podemos ir, pois esse é o intuito do canal Derrubando Raciocínios. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31, que diz a palavra de Deus da seguinte maneira: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão dada com ele, e o meu povo assim o deseja. O que fareis, porém, quando chegar o fim? Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, observando aqui à luz da Bíblia, Jeremias, sendo usado por Deus, ele nos dá uma instrução, ele nos adverte por ordem de Deus a respeito desses falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. O que eles fazem? Profetizam falsamente, e os sacerdotes ainda dominam de mão dadas com ele. E assim o meu povo deseja. E o interessante, amado, é que essa profecia ela se deu, louvado seja o nome do Senhor, em 612 anos antes de Cristo. Louvado seja Deus. E o mais interessante ainda, que essa mesma profecia, ela vem se cumprindo ao longo dos anos. E nos dias atuais ela não está diferente. Quantos falsos profetas estão aí permeando a terra? Louvado seja Deus. Quantos falsos profetas estão sendo bajulados em nossas igrejas? Louvado seja Deus. Quanto o povo de Deus tem sido enganado e gostam de ser enganado pelos tais falsos profetas. Louvado seja Deus. Por isso que Deus usava Jeremias para advertir: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo. Isso é uma coisa espantosa. Louvado seja Deus. O correto é tido por incorreto. O incorreto é tido por correto e assim sucessivamente. Louvado seja Deus, mas a pergunta dele é: o que fareis quando chegar o fim de tudo isso? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, não se engane com os falsos profetas. Preste muito bem atenção. Aleluia, quem é que está profetizando? Observe muito bem a sua postura. Aleluia, como ele anda na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quem alimenta hoje, aleluia, os falsos profetas, no decorrer desse vídeo, nós vamos ver, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quem é que dá alimento? Quem é que, aleluia, dá sustentabilidade, aleluia, a esses homens falsos que infelizmente estão enganando o povo de Deus. Por isso que Jeremias ele foi um dos homens mais usados por Deus para advertir. E com isso, confira comigo aí, em Jeremias capítulo 6, versículo 13,
palavra de Deus diz assim, ó: desde o menor deles até o maior, cada um se entrega à avareza, profetas e sacerdotes igualmente, e cada um usa de falsidade. Aleluia! Observa que é uma concordância do texto que nós lemos oficialmente aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Os profetas profetizam de mão dada com os sacerdotes. Aleluia, ambos em falsidade, ambos enganando o povo eleito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas infelizmente, amado, eles estão dentro de nossas igrejas, sendo aceitados numa comunhão com aquela taxada e intitulada noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus. Não é à toa que o próprio Jeremias, no capítulo 14 do seu livro, no versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei e nem lhes dei ordem, e nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que vos profetizam. Olha só, Deus usando a Jeremias para nos ensinar de novo que o que eles profetizam é engano do seu coração. Louvado seja Deus. Quando Deus ordena um homem a falar, pode ter certeza, aleluia, que jamais você ficará iludido ou enganado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a maior parte dos profetas da atualidade, infelizmente, profetizam o que está no seu coração. Louvado seja Deus. O que mais os falsos profetas fazem, irmão Donizete? Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 23 e o versículo de número 14. Jeremias capítulo 23 e o versículo 14, que diz a palavra de Deus da seguinte maneira: e entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Observaram que o profeta Jeremias, o que Deus pelo profeta Jeremias vem nos falando, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Aleluia. Os falsos profetas, eles cometem adultérios. Pode prestar atenção. Aleluia. A maioria, eu não estou dizendo todos, a maioria dos profetas da atualidade, eles não estão de acordo com a sã doutrina de Cristo. Segundo ponto básico, eles andam em adultério. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Entre os profetas de Jerusalém eu vi uma coisa horrenda. Cometem adultérios. A maioria dos profetas, infelizmente, são casados divorciados. E casamento com pessoa divorciada, infelizmente, é um adultério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles não são casados, aleluia, divorciado, pode ter certeza, eles são enquadrados naquilo que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 5, verso 28. Aleluia, louvado seja Deus. Que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu o adultério com ela. Louvado seja Deus. Tem um olhar cobiçoso, é um adúltero. Toma cuidado com esses tais. Louvado seja o nome do Senhor. Atrás de renome, atrás de fama, atrás de status. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra posse aqui, outra parte que me prende atenção é que eles fortalecem a mão dos malfeitores. Aleluia, para que não se convertam. Como assim, irmão Donizete? É simples entender, fortalecer a mão de um malfeitor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes você, pastor, você dirigente, você, meu irmão, que é sincero com as coisas de Deus, que procura a pregar e a viver a verdade da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, exortando uma pessoa do seu devido pecado, do seu devido erro, procurando arrebatar aquela pessoa de uma condenação. O falso profeta vem para essa mesma pessoa e começa a profetizar:
E as profecias não são outras senão egocêntricas, onde vem massagear o ego daquela pessoa, onde vem com mentira dizer que Deus está com ela, aleluia, para ela não temer, porque Deus tem guardado, Deus tem, aleluia, louvado seja Deus, abençoado. Preste bem atenção, Deus não tem bênção para pecador, Deus ele tem arrependimento, ele tem o perdão para dar para o pecador, e depois dele arrependido e livre do seu pecado é que ele abençoa. Não se iluda, os falsos profetas fortalecem a mão dos malfeitores. O cabra muitas das vezes acaba de cometer um adultério e o profeta vem e profetiza, porque está vendo de paletó e gravata, profetiza por aparência. Aleluia, louvado seja Deus, dizendo: não temas que eu estou contigo e não te assombres porque sou teu Deus. É a profecia dos tais, profecias somente egocêntricas. Aleluia, louvado seja Deus, profecia que vem, aleluia, inchar o ego da pessoa. Mas as profecias de Deus, você pode ter certeza, ela tem sempre uma cobrança no princípio, no meio ou no final da mensagem. Grava isso com você aí. Aleluia, profecia, eu vou repetir para você gravar. Toda profecia que vem da parte de Deus, ela tem sempre uma cobrança no começo, no meio ou no fim daquela mensagem. Porque ainda que você se dá completamente a Deus, ainda que você está 100% santificado na presença do Senhor, Ele ainda quer ainda mais. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, queridos, cuidado com os falsos profetas. Aleluia, louvado seja Deus. Eles fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam. Aleluia, louvado seja Deus. Mas tem uma recompensa para eles. O que a palavra de Deus diz acerca de suas recompensas? Abra comigo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14, verso 10, a palavra diz assim: levarão a sua culpa. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consulta. Tá vendo aí? Tanto o profeta vai levar a sua culpa, tanto aquele que vai consultá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Sabe por que as nossas igrejas estão infectadas, aleluia, desse câncer no seio delas chamado falsos profetas? Aleluia, porque você já não dá mais prioridade à palavra de Deus. Essa é a profecia que ela nunca falhou e nunca falhará. Aleluia, mas esses profetas, aleluia, louvado seja Deus, que surgiram no nosso meio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eles vão levar as suas culpas, aleluia, junto com aqueles que o consultam, aleluia, louvado seja Deus. O abençoado não pode falar uma meia dúzia de línguas estranhas, que ele já é um grande homem de Deus. Você não vê a conduta dele diante da sociedade, diante as vizinhanças, diante as parentelas, nem debaixo do seu próprio teto. Aleluia, louvado seja Deus. É o que eu sempre digo aonde eu passo. Quer saber quem eu sou? Consulte os meus vizinhos. Os meus vizinhos vão saber, aleluia, se realmente eu sou um cristão, se realmente eu sirvo a Deus com sinceridade. Aleluia, louvado seja Deus, porque diante de você, querido espectador, aleluia, louvado seja Deus, eu sou um presbítero, eu sou um pregador, eu sou o dono desse canal, aleluia, louvado seja Deus. Mas o que a sociedade, o que os meus vizinhos, o que quem me conhece, aleluia, louvado seja Deus, diz ao meu respeito? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem um pouquinho de Bíblia, aleluia, para que você entenda a respeito dos falsos profetas. Abra comigo aí no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3 e versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas, aleluia, adivinham por dinheiro, ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Não virá não? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha que palavra tremenda, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Que os chefes hoje estão dando a sentença por suborno. Quer dizer, se você é um dizimista, aleluia, fiel a Deus, que o seu dízimo é 300, 500 reais,
aleluia, comete um pecado, aí tem lá o irmão que não é ofertante, não é um dizimista, e comete o mesmo pecado, a sentença para aquele irmão que não é dizimista, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, digamos aí que seja um ano de disciplina para ele, aleluia, mas aquele, aleluia, que é um dizimista, que o seu dízimo é 500, é 600, é R$1.000, aleluia, louvado seja Deus, é aquela advertência, e digamos aí para não ter um escândalo, vamos deixar ele 3 meses de prova, de molho, aleluia, louvado seja Deus, dá sentença por suborno, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, aleluia, louvado seja Deus. Pode prestar atenção, a maioria dos falsos profetas, eles andam, aleluia, com a sua maleta, parecendo maleta de 007, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, sempre tem um produto à venda dentro daquela maleta, acautelai-vos dos tais, aleluia, louvado seja Deus, afastai-vos dos tais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque os tais, pela palavra de Deus, são falsos profetas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas como, irmão Donizete, identificá-los? Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 7, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 15, que a palavra de Deus diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o texto bíblico dizendo: cuidado com os falsos profetas. Aleluia, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia, que fruto que esse cara tá produzindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque a única coisa que muitas das vezes ele faz é atrair discípulo após si. Aleluia, louvado seja Deus. É a única coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E pode prestar atenção, que a maioria deles são itinerantes. Amados, me perdoe. Aleluia, louvado seja Deus. Para mim, aleluia, o cara que é itinerante, para mim ele não passa de um vagabundo. Aleluia, a palavra de Deus diz que, aleluia, eles andam de mar a mar, de uma parte a outra, andam como vagabundos. Aleluia, louvado seja Deus, buscando alguma pessoa assim para espreitar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, pode prestar atenção, você pergunta para ele quem é o seu pastor, ele vai responder para você: o meu pastor é Jesus. Aleluia, onde você congrega? O mundão é que eu congrego, eu estou para ganhar alma para Jesus. É isso que eles falam: tomai cuidado com esses tais. Aleluia, porque não existe ovelha sem pastor e muito menos pastor sem ovelha. Aleluia, louvado seja Deus. Se tem uma itinerância, aleluia, você deve ter, aleluia, estar nessa itinerância debaixo, aleluia, louvado seja Deus, de uma submissão. Quem é o seu pastor? Você que está me assistindo aí, você que diz ser um itinerante, você tem pastor? Louvado seja Deus. Se você faz a obra, você está debaixo da bênção do seu pastor? Caso contrário, amado, aleluia, você não passa, aleluia, de um rebelde. Aleluia, louvado seja Deus, você não passa de um falso profeta. Tomai cuidado, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, irmão Donizete, o que os falsos profetas fazem? Abra a sua Bíblia em Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13 e o verso de número 22. Aleluia, a seguir, que diz assim a palavra de Deus: pois se levantarão falsos cristos
e falsos profetas, que farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, querido, não se iluda, não se engane, porque a palavra está nos dizendo nesse texto que eles fazem sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aleluia, eles enganam, se possível, os próprios eleitos, com que? Com sinais. Eu sou testemunha verídica disso. Uma certa feita, chegara um destes tais na igreja que eu congregava, aleluia, ele começou a pregar a palavra de Deus ali, porque até então a sua conduta, a sua personalidade estava encoberta. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu me lembro como se fosse hoje, isso já tem cerca de, aleluia, uns 18 a 19 anos atrás. Aleluia, foi bem no meu começo de fé. Aleluia, louvado seja Deus. Esse falso profeta, ele chamou-me uma revelação, dizendo que ali no meio dos irmãos tinha uma irmã que tinha um caroço no seio. Aleluia, louvado seja Deus. E ele assim, por sua vez, ele pediu que essa irmã desse o sinal com a sua mão e fosse até a frente para que ele orasse por ela. E assim suceder, irmão. A irmã que tinha esse caroço no seio, ela foi até a frente. Aleluia, louvado seja Deus. E chegando lá, ele fez uma oração por ela. E quando ele finalizara a sua oração, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ele convidou uma das irmãs voluntárias para que acompanhasse aquela irmã que estava com aquele caroço, fosse até o banheiro junto com ela para que ela identificasse o caroço. E quando essa irmã foi identificar junto com a outra, ela voltou chorando porque o caroço havia desaparecido. Olha que interessante. Você me pergunta, mas como é que foi identificado, visto que ele fez esse milagre? Aleluia, simples. Não demorou uma semana, queridos. A própria esposa dele chegou até a minha casa, porque via que eu estava muito ligado com ele. Aleluia, ele estava conseguindo me enganar tão profundamente, que acredito que ela sentiu assim a compaixão pela minha vida e veio aqui falar comigo. Ela chegou para mim e disse: irmão Donizete, não se iluda com o meu marido, porque ele não é um homem de Deus. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, que é isso que a senhora está me falando? Ela falou: eu vou direto no assunto, irmão. Deus usa algum estrupador? Você talvez ficou boquiaberta agora. Eu disse: não, minha irmã, pois é. Eu vivo à base de calmante, querido. E ele aproveita esse inteirinho de tempo para abusar da minha pessoa enquanto eu estou no efeito do calmante. De forma que quando eu acordo do outro dia, eu estou toda machucada e dolorida. Deus usa uma pessoa assim. Eu me escandalizei com aquilo, amados. Eu me escandalizei porque a palavra de Deus ele estava pregando. O milagre ele efetuou. Aleluia, louvado seja Deus. E como fosse coisa pouca isso aí, não demorou 3 dias, ele apareceu bêbado no bairro, porque viu que a capa dele aqui tinha caído. Aleluia, louvado seja Deus. E quantos falsos profetas estão aí fazendo milagre? Toma cuidado, espectador. Não se iluda com, aleluia, milagres falsos. Não se iluda com câncer que desaparece, porque o mesmo Satanás que coloca um câncer no corpo físico de uma pessoa, ele também, para enganar, ele pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não tenho preocupação de estar dizendo isso em público não, amados. Aleluia, porque existe na época dos reis de Israel, aleluia, um profeta chamado Micaías, que teve que enfrentar 400 profetas de uma só vez, e todos, aleluia, bajulando o rei Acabe, dizendo: pode subir até Ramote de Gileade, que lá Deus vai entregar a cidade na sua mão. Mas tinha um Josafá que temia a Deus, tinha um Josafá lá que fazia a vontade de Deus na época. Aleluia, louvado seja Deus, que pergunta para Acabe: não tem mais algum profeta aí que possamos consultar a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Acabe, por sua vez, já conhecendo quem era Micaías, diz: tem um tal de Micaías aí, aleluia, mas ele só profetiza contra mim. Aleluia, louvado seja Deus. Josafá, por sua vez, diz: não fala assim, ó rei, mas manda chamar Micaías. E diz a palavra que vem Micaías, aleluia, louvado seja Deus, atendeu o chamado do rei. Aleluia, louvado seja Deus, e já é logo de cara intimidado
pelo mensageiro. Amado, eu estou resumindo o porquê do tempo. Aleluia, louvado seja Deus. O mensageiro já chega intimidando a Micaías, dizendo: olha, são 400 profetas que estão profetizando para o rei subir até Ramote de Gileade, porque Deus ia entregar a cidade nas suas mãos. Que seja a tua palavra como uma deles. Aleluia, Micaías começa a se rir e diz: olha, aquilo que Deus me mandar falar, isso eu falarei. Amados, Deus está precisando de profeta como Micaías na atualidade. Aleluia, louvado seja Deus, por mais que tenha, aleluia, 600 milhões de pessoas profetizando coisas boas para você, enquanto você vive uma vida errada, uma vida de pecado. Aleluia, ainda se levante o Micaías para apontar o indicador no seu nariz e diz: se converta das suas maldades, se converta do seu pecado, porque Jesus, ele está voltando. Deus, ele quer levantar Micaías. Se você é um, glorifique o nome do Senhor aí. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus para todos sempre. Deus, ele conta com você, mas não seja enganado pelos falsos profetas. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E o pior de tudo, amado, que o povo ainda deseja. Por isso que Jesus, ele foi categórico quando ele mandou Lucas escrever lá no seu livro, no capítulo 6, verso 26. Ele diz: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Os falsos profetas, eles sempre são bajulados. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas, irmão Donizete, o que fazer para não ser enganado? Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo João, queridos, ele nos dá um conselho muito básico e categórico para a gente não ser enganado dos falsos profetas. Vamos ver qual é o conselho? Abra sua Bíblia comigo aí, na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 4 e verso 1, que diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Olha só o que ele nos ensina. Não creais. Ele está dizendo para você não crer em todo o espírito, mas provai. Mas provai, aleluia, se os espíritos vêm de Deus. Prove, faça a prova. Eu particularmente, eu tenho as minhas formas de fazer prova. Eu geralmente, amados, grave isso com você. Satanás, ele tem acesso a um corpo humano em todas as áreas: coração, olhar, leitura labial, atividade física. Ele conhece tudo isso. Ele só não tem acesso ao seu pensamento. No seu pensamento ele não tem um acesso. Aquilo que você fez há 10, 20, 30, 50 anos atrás, ele tem acesso. Aquilo que está programado chegar a você, ele também tem acesso. Ele só não tem acesso ao seu pensamento. Tome cuidado. Então, uma maneira que eu tenho, que eu particularmente, aleluia, louvado seja Deus, uso para provar a profecia se ela vem de Deus ou não, aleluia, é com o meu pensamento. Primeiro ponto-chave que eu observo, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, aleluia, louvado seja Deus. Ela diz assim: que um ou dois profetize e os outros julguem. Louvado seja Deus. Mas hoje está uma mistura terrível, está uma bagunça terrível. Você presencia dois profetizando de uma só vez dentro da igreja. Isso está errado. Deus não trabalha no meio aleluia, louvado seja Deus, de desordem. Aleluia. A Bíblia, vamos ler o texto, amados? Aleluia, para mim chegar aí na minha explicação. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 29 a seguir diz assim:
e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se contudo a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, pois todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Louvado seja Deus. Talvez você possa dizer, na minha igreja, irmãos, acontece de profetizar 3 pessoas de uma só vez. Está errado. Aleluia, glória a Deus. Isso é confusão. Deus não habita, não usa ninguém em confusão. É como se um profetiza, eis que te digo, outro diz, agora é eu que estou falando, e aquela confusão terrível. Aleluia. Todos podeis profetizar, um depois dos outros. Caso contrário, amado, ou é carnalidade ou incentivo de Satanás, eu não tenho dúvida disso. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. E uma das formas que eu observo, aleluia, que faço prova, como eu ia te falando, preste atenção, é com o meu pensamento. Eu já observei, eu já julguei o profeta. Aqui a palavra está me dizendo, profetize 1 ou 2 e os outros julguem. Eu estou com ordem, estou com aparato bíblico para isso. Você que ensina, eu já gravei um vídeo aí, aleluia, falando do julgamento. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já julguei o profeta. Não achei nada que, aleluia, glória ao nome de Jesus, que desabone a sua conduta, mas o interior dele eu não conheço. É aí onde eu vou fazer a prova no pensamento. Se é Deus que está falando, ele tem que revelar aquilo que eu estou pensando na hora. E tem mais, o meu pensamento não pode sair do coração, porque o coração o diabo tem acesso. Do meu passado o diabo lembra. Porque muitas das vezes o falso profeta ele usa esse argumento. Para tu saber que sou Deus quem falo contigo, há 10 anos atrás sucedeu assim e assim com você. E muitas das vezes aconteceu mesmo. Porque Satanás lembra do que aconteceu com você há 10 anos atrás e usa a boca do profeta hoje para te enganar. Então toma cuidado, derrubando o raciocínio está no ar para isso. Para derrubar certos raciocínios aberrativos que te afasta do conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça uma prova, pensa numa agulha, pensa numa moeda, pensa em qualquer coisa banal no momento. E peça para que Deus fale no pensamento seu. Para você ter a convicção de que é Deus que está falando com você e não seja enganado. Então a solução para você não ser enganado, provai e vede se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E em questão dos muitos profetas, muitas revelações, uma certa feita foi abordado por um presbítero me convidando para o casamento dele. Aleluia. Eu disse, amado, eu não vou não. Ele disse, por quê? Amado, eu não vou compartilhar com o seu adultério. Ele se escandalizou comigo. Mas que isso, irmão? Eu falei, você não é divorciado? Ele falou, sou. Para começar, você já tem que estar excluído do presbitério. Porque a palavra diz que ao presbítero ele tem que ser marido de uma só mulher. Se partiu para o segundo casamento, está excluído, querido. Aí ele chegou para mim e disse, mas a profetisa fulano de tal disse que Deus estava no negócio. Eu mandei um recado para essa profetisa. Eu não sei se ele deu o recado para ela, dando o meu nome completo, meu endereço. Se ela quisesse falar diretamente comigo, estava pronto para recebê-la na minha casa, ou onde ela quisesse, para que eu comprovasse isso. Eu mandei dizer para ela que ela ou foi usada pelos demônios, ou ela foi usada pelo seu coração, que é enganoso. Mas Deus que não era que estava usando a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tomou um susto com aquilo que eu disse. Ele perguntou, mas por que você está falando isso? Porque nenhuma profecia, ela vai contra a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Imagine, irmãos, ele aí está fortalecendo a mão dos malfeitores. O cara está partindo para o segundo casamento, entrando, já vivendo uma vida de adultério, e Deus dizendo que está com ele. Não tem cabimento um negócio desse. Isso é abominação aos olhos de Deus, isso. Isso é abominação aos olhos de Deus. Mas vai ter um fim, aleluia, para esses tais falsos profetas. E qual é o fim deles, irmão Donizete? Para mim finalizar esse vídeo, abra sua Bíblia aí comigo, no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20.
Aleluia. E versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o final dos falsos profetas. Portanto, amado, se você anda nessa situação, aleluia, louvado seja Deus. Se converta da sua maldade. Aleluia, quem precisa aparecer nas nossas vidas, aleluia, louvado seja Deus. Não sou eu como estrela. Quem precisa aparecer em nossas vidas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele cresça, que nós diminuamos, que Ele apareça, aleluia, que nós a cada dia, aleluia, louvado seja Deus, venhamos, aleluia, diminuir, aleluia, porque se não é a palavra de Deus, se não é Jesus em nossa vida, nada nós podemos fazer. Então são essas as palavras, aleluia, concernente aos falsos profetas. Aleluia, se você curtiu o nosso vídeo, não se esqueça de encher aí, aleluia, de joinha, aleluia, louvado seja Deus, de compartilhar nas suas redes sociais, aleluia, louvado seja Deus, e aguardo você nos comentários aí, abordar o assunto para os nossos próximos vídeos. Que Deus os abençoe, aleluia, que o Espírito Santo, ele venha falar mais e mais no vosso coração, e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.